Boa tarde, bem-vindo ao Parlamento. Arrancou um novo ano político e a habitação está no centro do debate. O Governo aprovou novas medidas para baixar a prestação do crédito e está a ponderar a hipótese de impor um travão ao aumento das rendas. No Parlamento, o PS confirmou o diploma vetado pelo Presidente para promover a oferta de mais casas no mercado. Vamos avaliar a eficácia destas medidas com os deputados Carlos Pereira, do PS, Márcia Passos, do PSD, Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda e Filipe Melo, do Chega. Filipe Melo, qual é a opinião do Chega sobre esta medida? Boa tarde, antes de mais, e a todos os colegas. A opinião é que já ouvimos de todos, excetuando o deputado Carlos Pereira, naturalmente. Isto é uma péssima medida, péssima. Vamos ver, intervenção direta do Estado, do orçamento do Estado, sai zero. Da banca, sai zero. De quem é que vai sair? Dos próprios portugueses que têm crédito à habitação. Em que durante 2 anos vem a prestação aliviada em 30%, mas depois vão pagar, daqui a 6 anos, o acumulado desses 2 que deixaram de pagar. E o Chega fez uma proposta concreta, para que seja a banca a ajudar a suportar isto. Já que o Estado não quer ter uma intervenção como se obriga, enquanto garante da paz e do equilíbrio financeiro-social, que seja a banca. Porque quando foi preciso salvar o BES, agora novo banco, o BANIF, fomos todos nós, enquanto cidadãos, que fomos chamados a ajudar a banca. Portanto, agora seria o reverso. Só que o Primeiro-Ministro não quer ir contra a banca. Porquê? Porque está aí contra o Banco Central Europeu e pode hipotecar as suas aspirações em junho do próximo ano a ir para um cargo europeu. Portanto, há aqui uma série de conflitos de interesse que põem em causa a sobrevivência das famílias. E já falamos em sobrevivência, porque o Estado a que nós chegamos... que há agora um alívio. Não, isto é um alívio para quem solicitar esta medida. Sim, mas é ilusório. Repare, durante 2 anos estabiliza. Mas estabiliza o quê? Estável estávamos há 2 anos, há 3 anos atrás. Agora, o Banco Central mexeu nas taxas, passou para taxas recorde, que já não víamos isto há quase 20 anos, taxas a este nível. Portanto, se não me falha a memória, temos que ir até 2007 ou 2006 para encontrar taxas tão altas. 2008. Ou 2008, para encontrar o Euribor neste valor, e o Estado aqui tinha 2 opções, ou as 2 em simultâneo. Obrigava a banca a ajudar, neste caso os clientes, e também o próprio Estado tinha que intervir diretamente, uma vez que também o fez, com um montante máximo de 200 euros por mês para o arrendamento, fazia também para isto. Até porque é importante nós percebermos o seguinte: há mais pessoas em Portugal com crédito à habitação do que a pagar renda. Estamos a falar em aproximadamente... Há cerca de 1.200.000 famílias. Quase 1.300.000, os últimos dados que nós temos, penso que da Pordata. E em contratos de arrendamento, estamos a falar em cerca de 1 milhão. Portanto, porquê que uns são ajudados diretamente pelo Estado, que acho bem, aliás, só acho que essa medida já é vamos escassa, a essa questão. E os outros não são. Filipe Melo, qual seria a opção do Chega? Luísa, antes disso, deixe-me rapidamente só ir ao ponto anterior, porque há aqui 2 coisas que me parecem óbvias que têm que ser esclarecidas. O deputado Carlos Pereira falou na sobretaxa adicional que é cobrada à banca. É importante dizer-se que essa sobretaxa adicional vai para o Estado. Não vai diretamente para as famílias. Fica no Estado. Daí que o Estado, o ano passado, tivesse um acréscimo de receita fiscal de 6%. Portanto, mas isso fica no Estado. Que entregou às famílias. Se me dissessem, vamos retirar... Que redistribui, diz o deputado Carlos Pereira. Distribui à maneira deles. Não é a forma correta. Se retira da banca, deve ser para quem usufrui precisamente dos serviços da banca, de uma forma direta e não para os cofres do Estado, como o Partido Socialista gosta de fazer. E ainda neste ponto, dizer que eu concordo com o que disse a deputada Márcia Passos. Era importante que o PSD também falasse a uma só voz. O que a deputada disse aqui está correto. E eu concordo plenamente. Aliás, o Chega já também falou nisto. O valor residual para os últimos anos de contrato, permite às famílias criarem um aforro ao longo dos anos, uma vez que, é sabido, os dados são públicos, há cerca de 25 anos ainda em falta na maioria dos contratos até ao seu término. Portanto, permitia às famílias um aforro para depois pagar esse valor residual. Portanto, mas era importante que o PSD falasse a uma só voz. Quando o Presidente do PSD diz ontem
que é a favor destas medidas do Governo, mas que só pecam por tardias, está a assumir... Não disse exatamente isso. Foi mais ou menos isto. Não foge muito. Eu tenho aqui o que foi dito, tanto pelo Presidente como pelo Vice-Presidente Miguel Relvas. Está aqui escrito que são a favor da medida, só peca por tardia. Portanto, são a favor, ir a favor de uma medida destas do Partido Socialista, isto é de loucos. Em relação Chega a estar contra a medida. Em relação à sua segunda questão, naturalmente que esta medida não faz sentido nenhum, porque vamos ver, há pessoas que efetivamente precisam deste apoio à renda. E é sobre essas pessoas que nós temos que incidir. Mas há pessoas que este travão do aumento das rendas não lhes aquece nem arrefece. E vão ser abrangidos também. Portanto, o Estado, não, neste caso o Governo, teria de olhar primeiramente para as famílias que precisam e incidir de uma forma direta sobre elas. Os apoios. O Estado tem muito dinheiro. Este Governo tem muito dinheiro. O que cobrou mais de impostos nestes últimos 2 anos permite ter folga para ajudar as famílias que todas necessitam. E não estar a hipotecar a possibilidade de um senhorio que vive, em muitos casos, vivem apenas e só daquela renda, que também foram abrangidos pela inflação e que também a vida lhes custa. Portanto, é o Estado, é o Governo que tem que assumir esta função social de ajudar quem precisa e não impor limites às rendas. Porque aí estamos a abranger todo um universo e dentro desse universo há uma parte entre os 10% e os 15% que, felizmente, não precisam dessa ajuda. Filipe Melo, que resultados espera da aplicação deste conjunto de medidas? Infelizmente, nenhum. Ou pelo contrário. E dou-lhe aqui um exemplo. Portanto, o deputado Carlos Pereira falou na falta de construção. Eu lembro que a falta de construção é um problema que já vem do tempo do PSD e agora alimentado pelo Partido Socialista. Vai haver uma facilitação das licenças para acelerar os processos não é suficiente. Burocráticos. Nós estamos fartos de dizer que a falta de construção e a falta de habitação é um problema fiscal. Se reduzissem, como o Chega tem proposto, imensas vezes e há imenso tempo, o IVA da construção, haveria muito mais construção. Se reduzissem as taxas absolutamente pornográficas, as taxas liberatórias, que o Partido Socialista fez o favor de baixar de 26 para 25 e de 28 para 25 nos escalões mais utilizados. Se baixassem isso para uma taxa mínima, certamente não acontecia o que o deputado Pedro Filipe Soares tanto gosta e que deu o exemplo dos Estados Unidos, que é a habitação coerciva, porque eram as próprias pessoas, os próprios proprietários, que se sentiam à vontade para pôr os seus apartamentos no mercado de arrendamento. Agora, pagarem 26% e 25% de taxa liberatória, ninguém tem vontade de colocar no mercado. E é que depois fazem aqui um braço de ferro com o Governo, que é justo, como também fez o Sr. Presidente da República e que vai continuar a fazer. O Sr. Presidente da República só falhou aqui numa pequena coisa. Não devia fazer o veto político a esta medida. Devia fazer o veto político ao Governo. Porque é realmente este Governo que está mais. É este Governo que agudiza o problema da habitação. Não soluciona, agudiza. É este Governo que está a hipotecar diariamente, a esperança das pessoas em arranjar um apartamento digno, em ter um salário digno, tudo à custa de uma carga fiscal nunca antes vista. Estamos a atravessar um período de inflação gravíssimo. E a melhor perspectiva aponta para que cheguemos a 5,4, 5,5 ao longo do ano. A juntar a isto, temos, como eu já referi, estas taxas liberatórias que são completamente loucas. Não há em mais nenhum país a necessitar tanto de ajuda por parte do Governo este tipo de taxas. As famílias não vivem, sobrevivem. E o culpado é o Governo Socialista.